Olá, seja bem-vindo ao canal Bora Aprender. Hoje nós iremos continuar o texto da Politecnia e Formação Integrada, os confrontos conceituais, projetos políticos e contradições históricas da educação brasileira. Iremos continuar com o capítulo Rumo à Politecnia ou Subsunção ao Capital. Eu sou o professor Paulo César Rocha e esse é o canal Bora Aprender. Bom, o subtítulo é Rumo à Politecnia ou Subsunção ao Capital. Para entendermos esse subtítulo, é importante entender o que é subsunção, que no caso é uma adequação de uma conduta a uma determinação superior. No caso, eu fiz uma adaptação do subtítulo para nós podermos compreender. Ficaria em direção a uma sociedade com formação humana integral ou uma sociedade que se adequa ao que o capital determina. Nós partiremos do pressuposto de que tanto na formação unilateral, politécnica ou integral, cuja gênese está lá na obra de Marx e Engels, como na escola unitária de Gramsci, não há espaço para profissionalização stricto sensu quando se trata da formação de adolescentes, tendo sempre como referência a emancipação humana. Então eu coloquei aqui o significado de stricto sensu, que no caso é tomado no sentido mais estreito, limitado, em sentido restrito. Então essa profissionalização em sentido restrito, com a finalidade de levar a profissionalização para o mercado de trabalho, ela não é pensada na formação dos adolescentes, porque é preciso uma formação humana integral que potencialize a unilateralidade em detrimento da unilateralidade. Então nós vamos formar esses adolescentes pensando numa formação unilateral? Nunca, porque unilateral é aquela visão fragmentada, mutilada de sujeito que não tem uma visão de todo, enquanto nós podemos ter uma formação unilateral que vai formar esse sujeito em amplos sentidos. Bom, então Nocelha ele afirma que para ele a grande questão é a seguinte: como priorizar na escola média brasileira a dimensão da formação para a autonomia quando a liberdade para a maioria é tão exígua, é tão escassa? Como proteger o direito dos adolescentes a um tempo justo de indefinição profissional ativa e heurística, tendo em consideração que heurística é no sentido de fazer descobertas, a ciência que tem por objetivo a descoberta dos fatos, da criatividade, a arte de inventar. Então, de um lado, temos uma minoria de jovens da classe dirigente que usufrui de inúmeros anos de formação e de indecisão profissional, ou seja, eles têm tempo para pensar em qual profissão eles vão seguir, enquanto isso eles estão tendo uma formação ampla, uma formação complexa. Enquanto, do outro lado, a imensa maioria para sobreviver ela é forçada a uma definição profissional precoce. Então, um menino de 17, 18 anos, ele já tem que pensar em qual profissão ele vai seguir para o resto da vida. É uma definição profissional precoce e que muitas vezes ele é forçado devido às condições gerais econômicas da sua família. Bom, a resposta a essa problemática é passar por uma luta política que visa tornar a sociedade mais justa e igualitária e, ao mesmo tempo, pela defesa de concepções e práticas pedagógicas que fortaleçam o ensino médio unitário, não profissionalizante e para todos. Então, o ensino médio que não vise apenas a profissionalização, para esse sujeito ir trabalhar, mas sim fortalecer um ensino médio que tenha uma formação unilateral, que desenvolva capacidades físicas e intelectuais e que forme para a emancipação, para a transformação humana e não para que ele seja um peão numa fábrica, numa indústria, que ele não seja apenas uma peça que gere valor para o mercado, mas sim um sujeito que construa a sua própria existência e a sua própria realidade. Bom, é importante lembrar que Marx e Engels, quando eles discutem a politecnia em seu sentido pleno, é compatível com o conceito de escola unitária de Gramsci e eles se referem à escola unitária e politecnia como uma possibilidade futura a ser materializada em uma sociedade na qual a classe trabalhadora ela tenha ascendido ao poder político. Então,
toda essa ideia de politecnia e de escola unitária, que veremos logo adiante, é vista e pensada para uma sociedade futura. E nessa sociedade futura, pensa-se que a classe trabalhadora vai ascender ao poder político e vai superar a hegemonia do capital. Então nós podemos ver o ensino médio integrado como gênese dessa formação no sentido da politecnia e da escola unitária. O ensino médio integrado ele vai ser um passo para a travessia rumo a essa direção. Então nós vamos compreender como germe da educação do futuro a possibilidade da profissionalização, quando associada à atividade intelectual. Bom, no Manifesto do Partido Comunista de 1848, Marx e Engels afirmam que após o primeiro passo da Revolução Operária, que é essa elevação do proletariado à condição de classe dominante, é necessário aplicar algumas medidas que economicamente elas vão parecer insuficientes e insustentáveis, mas que no decurso do movimento vão levar para além de si mesma e são inevitáveis como meios de revolucionamento de todo o modo da produção. Bom, pensa-se como 10ª medida lá no Manifesto Comunista uma educação pública e gratuita de todas as crianças e a eliminação do trabalho das crianças nas fábricas na sua forma odierna. O que é uma forma odierna? É a forma dos tempos atuais. Lembrando que é os tempos atuais do tempo de Marx. Então, na lógica do manifesto, eles pensam na conquista da democracia pela luta e aplicam-se medidas que no começo vão ser suficientes, mas que com o tempo, gradualmente, elas vão arrancar pouco a pouco todo o capital à burguesia para centralizar todos os instrumentos de produção na mão do Estado, isso é, do proletariado organizado como classe dominante. Então pensa-se na classe dominante como o proletariado organizado que vai arrancar da burguesia todo esse poder, como uma classe trabalhadora que vai assumir o poder e que será a classe dominante. Portanto, para Marx e Engels, no manifesto colocam essa possibilidade plena, uma unificação entre a educação e a produção material, mas sempre lembrando, apenas em uma sociedade futura. Então Marx, lá no livro Capital, quando ele se refere à legislação fabril inglesa, ele vai deixar claro que na luta pela conquista do poder, há fases intermediárias que vão se engendrando, ou seja, vão se formando na medida... Então Marx, ao se referir sobre a legislação fabril inglesa, ele deixa claro que na luta pela conquista do poder, há fases intermediárias que vão engendrando na medida em que as posições relativas das classes em conflito vão se alterando conforme essa correlação de forças entre elas. O autor coloca como primeira concessão, penosamente arrancada ao capital, a conjugação de ensino elementar com o trabalho fabril, que apesar de ainda estar longe da politecnia, traz o seu germe. Então Marx pensa que essa mistura de ensino elementar e ensino básico com trabalho fabril, trabalho manual, já é uma primeira concessão do capital, que foi arrancada de forma penosa, inclusive, é uma concessão insuficiente, inclusive, mas que já traz o germe da politecnia, já é um primeiro passo. Então, já é uma boa notícia, já é um primeiro passo para conseguir essa formação unilateral. Então, ele conclui afirmando que não há dúvidas de que essa inevitável conquista do poder político pela classe operária tem de conquistar também, para o ensino teórico e prático da tecnologia, o seu lugar nas escolas dos trabalhadores. Então a gente pode concluir que nessa perspectiva da politecnia em seu sentido pleno, está colocado para uma sociedade na qual a classe trabalhadora ela tenha conquistado o poder político, mas é possível ir caminhando nessa direção, mesmo com as contradições no modo de produção capitalista. Inclusive, nós podemos nos aproveitar dessas contradições do modo de produção capitalista. Agora, quais serão essas contradições? Bom, uma contradição, gente, do sistema capitalista
é que aquilo que o trabalhador produz não pertence a ele, mas ao seu empregador. Esse produto do trabalho é a mola propulsora do sistema capitalista. Quanto mais esse trabalhador produz, mais riqueza ao seu empregador ele está gerando. A contradição do capitalismo é: você não é dono do conteúdo do próprio trabalho. Você produz, mas esse trabalho pertence ao seu empregador. O trabalhador é explorado para produzir mais, e essa produção produzida se converte em mais exploração. Ou seja, o fruto do trabalho do trabalhador contribui para que ele continue a ser explorado. Não é uma contradição? Bom, Karl Marx ele faz uma crítica ao programa de Gotha, que no caso é o programa do Partido Operário Socialista da Alemanha, que foi fruto da unificação entre o Partido Operário Social Democrata e a União Geral Operária Alemã. Então, o programa de Gotha, ele coloca o seguinte, que ele reclama por uma educação popular geral e igual pelo Estado, com uma escolaridade obrigatória geral e uma instrução gratuita. Eu vou ser sincero, a verdade é que Karl Marx se revoltou com essa frase. Ele não gostou muito dessa proposição de educação popular geral e igual pelo Estado, uma escolaridade obrigatória geral e uma instrução gratuita. Por quê? Porque para ele, essa compreensão do conjunto dessas ideias, por trás dessas palavras, o que será que foi pensado? Será que realmente eles acreditam que nessa sociedade a educação ela pode ser igual para todas as classes? Ou será que as classes superiores vão ser reduzidas ao módico da educação da escola primária? Bom, a gente compreende que o conjunto da obra de Marx e Engels evidencia que a dura crítica ao programa de Gotha está, na verdade, na impossibilidade dessa sua materialização na sociedade atual, a sociedade atual da época dos textos. Porque, dessa forma, eles vão criticar que, em vez de se apresentar uma tese factível, uma tese que realmente dê para materializar, para fazer de verdade, se constituiu-se só com uma declaração de intenções, sem possibilidade de materialização, posto que é descolada da realidade concreta. Gente, é impossível uma educação popular geral igual pelo Estado naquele momento em que Marx vivia na Rússia. Era impossível que o programa de Gotha propôsse isso. Então, era uma declaração de intenções, mas sem uma materialização possível. Então, Manacorda, ele vai dizer o seguinte, que de uma educação igual para todas as classes na sociedade atual burguesa, o ensino ele não pode ser, de repente, transmitido igual a todas as classes, sem o risco, claro, de um rebaixamento de nível. No entanto, reafirma-se indiretamente que na sociedade do futuro será diferente. Não é à toa que o vínculo ensino e trabalho, que leva em consideração essa formação intelectual, vai permitir elevar a classe operária muito acima das classes superiores e média. Aí sim, nesse momento futuro, a educação poderá ser igual para todas as classes quando houver a superação dessa sociedade atual burguesa, superando a hegemonia do capital. Bom, agora os autores vão buscar em Gramsci evidências de que sua negação a qualquer possibilidade de profissionalização na etapa final da educação básica também está colocada para uma perspectiva futura. Ou seja, até Gramsci, quando ele nega essa profissionalização, quando ele prefere que não haja profissionalização para esses jovens, ainda assim ele pensa isso para uma perspectiva futura. As concepções de escola unitária de Gramsci e de politecnia proveniente de Marx e de Engels, elas não colidem, gente. Elas são complementares. Por quê? Porque Gramsci aprofunda o aspecto da politecnia que não foi muito explorado por Marx e Engels, que foi a sua dimensão intelectual, sua dimensão cultural e sua dimensão humanística. Para Gramsci, a escola unitária, ou de formação humanista, ou de cultura geral, ela deveria se propor a tarefa de inserir os jovens na atividade social, mas depois de tê-los levado a um certo grau de maturidade e capacidade, depois de tê-los levado à criação intelectual e prática e uma certa autonomia na orientação e na iniciativa.
Então aqui nós encontramos um vínculo claro entre escola unitária e formação politécnica. Em primeiro lugar, vai nos importar em esclarecer a compreensão de Grant sobre formação humanista. Para esse autor, o humanismo ele não pode ser compreendido em sua forma tradicional, liberal, voltado para um ensino memorístico, mas um humanismo que contribua para o desenvolvimento da capacidade de criação intelectual e prática e para a compreensão da totalidade social, tendo o princípio educativo do trabalho como a sua base. Para Grant, nessa escola unitária não há espaço para profissionalização. Assim, ele critica uma tendência italiana de abolir qualquer tipo de escola desinteressada e formativa. Gente, a escola desinteressada é uma escola que não pensa nos interesses do capital. Nós estamos defendendo aqui essa escola desinteressada, porque a escola interessada, ela está interessada em formar um sujeito que vá para o mercado de trabalho produzir mais valor para o capital. Então, uma escola desinteressada é defendida por Grant como uma escola que seja de formação humana integral. Então, é explícito uma posição antiprofissionalização de Grant, porque para ele, seja em caráter universitário ou não, a formação profissional ela deverá ser posterior à escola unitária humanista de cultura geral. Bom, mas Grant ele reconhece a realidade. Ao afirmar que no tempo presente as condições econômicas gerais elas podem exigir que os jovens tenham sim de trabalhar antes de concluir a escola unitária, ele não admite a profissionalização diretamente, mas ele reconhece sim a necessidade da existência de escolas distintas em uma fase de transição, o que remete à possibilidade de profissionalização precoce dos jovens cujas condições de vida exigirem. Então, Grant ele reconhece que as condições econômicas gerais, que no caso são famílias pobres, famílias que necessitam dessa renda para sobreviver, elas não vão poder deixar de trabalhar, porque, querendo ou não, formação humana integral não enche barriga. Mas, isso numa perspectiva atual, ele reconhece a necessidade de existência de escolas distintas nessa fase de transição. Então, uma escola que tenha profissionalização e outras não. Bom, então Grant ele continua alinhando fatos que, inicialmente, nesse começo, vão impor limites a essa escola unitária. Ele reconhece que muitas mudanças imprescindíveis a essa materialização implicam decisão política e grande ampliação do orçamento destinado à educação. A escola unitária ela requer que o Estado possa assumir as despesas, que hoje estão a cargo da família, no que toca à manutenção dos escolares, todos os gastos que os alunos infelizmente têm. Isso é preciso uma transformação completa do orçamento da educação nacional. É preciso ampliar esse orçamento de um modo imprevisto, de um modo que atualmente a gente nem imagina, porque um orçamento que vai ter que se ampliar de uma forma imensa para comportar a educação de tantos alunos, tantos sujeitos. Bom, é uma inteira função de educação e formação das novas gerações que torna-se, ao invés de privada, pública, pois somente assim ela vai poder envolver todas as gerações, sem divisão de grupos ou castas. Então não haverá mais divisão de classes, de filhos de pessoas da classe burguesa e da classe trabalhadora. Na verdade, será uma escola unitária que vai promover uma educação igualitária para todos. Mas essa transformação da atividade escolar, ela requer uma ampliação imprevista da organização prática da escola, isso dos prédios, do material científico, do corpo docente. Então, todo esse material vai ser necessário para que haja essa materialização do ensino da escola unitária. Então, os jovens vão ter que ser escolhidos por concurso ou indicados por instituições idôneas. Por quê? Porque essa escola unitária ela não vai conseguir comportar todos os alunos atualmente. Ele conclui isso, que esse novo tipo de escola ela vai, no começo, ser próprio de grupos restritos, que são jovens escolhidos por concursos ou indicados por instituições corretas, idôneas. Então ele conclui que a mudança para a escola unitária ela não vai ocorrer sem fase de transição. Pelo contrário, elas vão coexistir distintamente.
vão coexistir as distintas escolas, entre elas a técnica e a escola unitária. Então é possível perceber que Marx, Engels e Grant, eles reconhecem que ainda não é possível materializar a politecnia e a escola unitária em seus sentidos plenos para todos, imediatamente, mas eles concluem que é possível e necessário plantar e cuidar para que cresçam as sementes da formação humana integral, politécnica e unitária, aproveitando-se das contradições do sistema. Então é possível, no momento, plantar as sementes para essa escola unitária e escola de formação unilateral, politécnica e tecnológica, aproveitando-se das contradições do sistema. Então, nessa travessia, vão haver duas formas de organizar o ensino médio politécnico, com profissionalização e sem profissionalização. Elas são coerentes e podem coexistir, até que as condições materiais objetivas da sociedade brasileira sejam tais que permitam aos jovens das classes populares concluir a educação básica por volta dos 17 ou 18 anos de idade, e então somente pensar em uma profissão. Hoje, isso é um luxo, já que é garantido apenas para os jovens dos estratos médios e altos da população. Então, ensino médio politécnico com profissionalização e ensino médio politécnico sem profissionalização, eles vão existir juntamente, até que essas condições materiais elas favoreçam também os jovens da classe trabalhadora e não apenas os jovens dos estratos médios e altos. Bom, no Brasil, quase 80 milhões de pessoas que não concluíram a educação básica, elas estão atuando na periferia do mundo do trabalho e eles enfrentam uma dura realidade. E a dura realidade que está na precarização desse trabalho. Agora, é bastante importante destacar que isso é funcional aos interesses do capital, porque já que não há um lugar para todos, que vençam os melhores. Esse é o pensamento do capital, que pensam nos melhores sujeitos em termos de lucro, estejam lá produzindo para eles. Gente, na próxima aula, no texto de Moura Lima Filho e Silva, nós vamos ver o próximo capítulo, Projetos em Disputa. Nós veremos sobre a CETEC e a SEB, os institutos federais, as diretrizes nacionais, veremos também sobre o Pronatec, as contribuições do movimento dos sem terras e as dificuldades na materialização na formação humana integral. Esse é o canal Bora Aprender, não esqueça de curtir, de comentar, comente suas dúvidas, vamos discutir essas ideias dos autores, será que você concorda com isso, será que você discorda, se tem outras sugestões para o enfrentamento dessa dualidade na realidade brasileira, e não esqueça de compartilhar. Esse é o canal Bora Aprender.